E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a aula é sobre artigos. O que são artigos, cara? Artigos são palavras que acompanham os substantivos, os nomes. Então, nós temos dentro da língua portuguesa, assim como no inglês, nós temos os artigos definidos e indefinidos. Como o próprio nome diz, artigos definidos são aqueles que definem, que especificam. E são quais? São 4, ok? Ou 2 no singular, 2 no plural. Você que vai pensar melhor o que lhe convém para colocar aí na sua cabeça. Mas nós temos o artigo a, o e os seus plurais, as, os. Exemplo: a menina, os meninos. Vamos aos artigos indefinidos, que são aqueles que não definem nada. Eles indefinem os substantivos que vêm a seguir. Os outros artigos são os indefinidos. São 4 ao todo, ou 2 no singular, 2 no plural. Veja o que é mais fácil para você recordar. São eles: uma, uns, umas. 4 artigos indefinidos. E por que indefinidos? Indefinidos significa que não definem nada. Eles indefinem o substantivo que vem a seguir. Então, exemplo: umas bananas, um homem. Temos aí, então, alguns exemplos. Ao todo, então, no português, nós temos 8 artigos. 4 definidos, 4 indefinidos. Vamos agora dar uma olhada em alguns exemplos de sentenças e que existem ali na sentença alguns artigos. Identifique comigo. O vizinho chegou atrasado. O vizinho. O é o meu artigo. Ele está definindo o substantivo que vem logo à frente, vizinho. Não é um vizinho, é o vizinho. Então, é o vizinho, um vizinho específico, que você sabe quem é. Talvez é o seu vizinho, talvez é o vizinho da pessoa que você está conversando, mas é um vizinho específico. Vamos a um exemplo com o artigo indefinido, mas ainda com o substantivo vizinho, para que você entenda a diferença. Exemplo: um vizinho de Joana sofreu um acidente. Qual vizinho? Eu não estou definindo, eu falei um vizinho. Pode ser que seja o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho de frente, ou ainda alguém que mora ali na mesma rua, no mesmo bairro e que também pode ser considerado vizinho. Claramente, a palavra vizinho geralmente é quando está no lado, né? Lado de cá, ou lado de lá, ou à frente. Mas quando falamos em vizinhança, é o grupo de casas, de pessoas que estão ali na mesma região. Então, poderia ser, tá? Mas qual é a importância aí deste artigo 1? Ele não me especifica, ele não me diz qual é este vizinho, ele não especifica. Essa é a ideia, deixar indefinido. Vamos ver um outro exemplo com artigo definido e artigo indefinido para que isso fique mais claro. Uma cliente reclamou do meu bolo. Qual cliente? Eu não sei. Eu estou contando, talvez eu até sei qual é, mas eu não quero especificar. Eu estou contando a situação da reclamação dessa cliente para um amigo, para alguém que trabalha comigo. E eu falei, uma cliente qualquer, uma cliente que pouco importa eu definir qual é. Então, eu uso o uma e não o a. Agora, por exemplo, se foi uma cliente
que pediu o bolo de chocolate, um bolo específico. No dia 2, eu especifico várias coisas e eu sei que ela vai vir buscar este bolo. Ela buscou, mas ela reclamou. Então eu falei assim: a cliente reclamou do bolo. Qual cliente? Ah, aquela cliente, aquela específica que ia vir buscar o bolo, não gostou dele e reclamou. Então, estou especificando. Eu vou deixar uma lista aqui com vários exemplos em que é aplicado o artigo definido e quando é aplicado o indefinido, para que fique muito mais claro a vocês. Mas uma das coisas que eu devo reforçá-los é o seguinte: artigos definidos no português são usados em várias situações que não são talvez tão comuns, por exemplo, na língua inglesa. Existem algumas cidades e países que na língua portuguesa exigem que eu coloque o artigo definido. Isso talvez soe um tanto incomum na sua língua, mas no português é passível de colocar o artigo definido com essas cidades, com esses países, com talvez até estados. É o caso, por exemplo, de a Bahia, o Rio de Janeiro, o Canadá, a Alemanha e assim por diante. Na língua portuguesa, os artigos definidos, por exemplo, eles podem muitas vezes ser obrigados a estarem juntos com alguns substantivos específicos, como é o caso de algumas cidades, alguns países, estações do ano, bem como pontos cardeais, feriados, datas comemorativas, alguns pronomes de tratamento, como por exemplo, o senhor, o doutor e assim por diante. Podemos ainda colocar artigos definidos, inclusive à frente de nomes próprios, como por exemplo, o Paulo, a Carla, o Pedro, a Verônica e assim por diante. Qual é a diferença de colocar o artigo ou não? O artigo traz uma proximidade, você vai identificar que não é qualquer Carla, não é qualquer Pedro e assim por diante. É possível colocar, como talvez não, vai depender da situação. Mas é importante que vocês saibam, há sim a possibilidade e várias vezes vocês vão ver os artigos definidos, por exemplo, com palavras, com substantivos que vocês não estão acostumados a colocar artigo, por exemplo, no inglês ou aí na sua língua. Então, fiquem atentos a isso, vejam essas listas, vão estudando nos textos e observando como funcionam os artigos. Afinal, os artigos são 8, fáceis até de memorizar, então vejam como eles funcionam nos textos, no contexto, nos exemplos, vai ser muito mais fácil para você assimilar. Em relação aos artigos indefinidos, além da função dele não especificar, o artigo indefinido tem mais algumas funções dentro da língua portuguesa. Por exemplo, é seu aniversário e você ganhou vários presentes. Você sabe que é entre 40 e entre 50, digamos assim. Só que você não sabe se é 41, se é 42, se é 43, você não sabe. Você sabe aproximadamente. Então, essa ideia de aproximação, no português eu posso dizer: eu ganhei uns 40 presentes. Foram 40 presentes? Não, não foram 40. Foi 41, ou 42, ou 43. Ou assim por diante. É uma aproximação. Então, esse artigo aí, uns 40 presentes, é para trazer essa aproximação. Podemos também utilizar o artigo indefinido para fazer uma comparação. Por exemplo, ela é uma rainha. Ela é uma rainha. A ideia de que ela é uma rainha no sentido de ser especial, de ser preciosa. Estou comparando a vida de uma realeza e não que realmente ela é uma rainha. Vai depender do contexto, tá? Essa frase pode ter dois sentidos. Outro caso, por exemplo, você compra obras de artistas
E ao invés de especificar qual é a obra que você comprou, por exemplo, eu sei que Leonardo da Vinci pintou Mona Lisa. Eu comprei Mona Lisa, supostamente. Mas eu não quis citar que foi Mona Lisa, mas foi um quadro de quem? De Leonardo da Vinci. Eu posso dizer, eu comprei um Leonardo da Vinci. Esse um Leonardo da Vinci não é a pessoa, eu não estou comprando ele. Mas eu comprei uma obra de Leonardo da Vinci. Posso também utilizar artigos indefinidos para indicar, por exemplo, alguém da família, que faça referência a uma família. Por exemplo, eu vi alguém passando na rua e eu sei que ela é da família Campana, que é a minha família, tá? Um exemplo aqui. Então eu digo, ela é uma campana. Ele é um campana. Esse artigo indefinido aí é para fazer referência que ela é uma pessoa dessa família. De modo geral, o artigo definido, o artigo indefinido, eles podem ainda transformar, inclusive, classes de palavras. Por exemplo, então se eu falo, o olho dela é azul, neste caso, está indicando que a palavra azul, ou verde, ou enfim, qualquer outra cor, é o meu adjetivo. Só que se eu falo o verde dos olhos dela, o azul dos olhos dela, eu estou transformando de adjetivo para substantivo. Então, eu estou substantivando. Isso é mais avançado, mas é importante que vocês observem que o artigo, por mais que seja pequeno, ele tem esse poder de transformação. Por exemplo, inclusive com verbos. Se eu falo, ele tem um andar esquisito. Andar é um verbo. Quando eu coloquei o artigo logo à frente, eu transformei aquele verbo em quê? Em uma coisa, em um substantivo. Portanto, mudei a classe gramatical, mudei a função daquela palavra na sentença. Então, o artigo é pequenino, mas poderoso, tá? Então, observem, vocês já sabem que os artigos são esses 8. Vejam esses 8 sempre nos textos e vejam quais são as palavras que eles estão posicionados à frente de quais palavras. Observem essas palavras e, a partir daí, entendam qual é o poder do artigo, ok? Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui abaixo as suas dúvidas e eu volto aqui para falar com vocês. Até mais!